Fala pessoal, eu sou o Guido Andrade, diretor de Customer Success aqui da Enship, e hoje eu estou aqui com uma figura inédita, um cara assim que eu tenho um grande apreço, é grande referência do mercado de comércio exterior, Marcelo Gugel. Marcelo, obrigado, cara, pela presença. Marcelo, para quem não conhece, ele é gerente comercial da PM Terminals Pecém, é um grande amigo e parceiro nosso, e a gente está aqui hoje para falar um pouco mais, né, conhecer mais do Marcelo, quem é o Marcelo, né? Antes do Marcelo ser um profissional aí com quase 20 anos de experiência no comércio exterior, na logística nacional e internacional, ter toda essa bagagem, quem é o Marcelo, né? Obrigado pelo convite, Guido. É um prazer estar aqui com vocês, amigos, não só parceiros, né? Marcelo é pai da Laura, minha princesa, 11 anos. Sou casado com a Marília, 20 anos aí, quase 20 anos trabalhando no comércio exterior. Foi uma carreira construída com muito trabalho, com muito suporte, pessoas que me ajudaram, tentando desenvolver e passar esse conhecimento também para os que trabalham ao meu lado, né? Eu acho que o principal papel do gestor é você tentar desenvolver seu time, né? E ao longo desses 20 anos, Marcelo, assim, de carreira, né, basicamente, como é que tu vê essa evolução da logística, da tecnologia aplicada aos negócios? 20 anos a gente está falando aí de anos 2000 até, né, 2025, então tu acompanhou essa mudança, né? Como é que isso foi para ti ao longo da tua carreira? Para falar a verdade, a gente ainda está acompanhando, né? Eu acho que vai haver uma mudança bem significativa nos próximos anos com a inteligência artificial. Eu acho que bastante dados e você administrar esses dados e informações para a tomada de decisão vai dar um ganho em produtividade, em eficiência dos processos logísticos, né? E acho que a gente está iniciando esse processo, né? O Uber é um equipamento que já todos conhecem, que utiliza essa tecnologia para otimizar a logística de pessoas, e eu acho que isso vai migrar para o transporte de cargas em breve. Grandes empresas como a JBS, que a gente estava discutindo agora, já trabalham nesse sentido, né? E eu acho que é os próximos passos aí da logística internacional. A própria Maersk, ela tem um foco e uma vocação para o desenvolvimento autossuficiente do cliente, né? Para que o cliente seja autossuficiente nas demandas dele conosco. Então a gente tenta desenvolver bastante ferramentas de automação, que dê esse poder de autonomia para o cliente, para ele fazer a tomada de decisão e fazer seus processos logísticos, né? E nesse período que a PM já está atuando no Pecém, por exemplo, né? Vocês aumentaram a capacidade produtiva, digamos assim, trouxeram mais tecnologia. Como isso melhorou as operações portuárias do Pecém depois que a Maersk, o Grupo Maersk, né, a PM, fez esses investimentos? A melhoria contínua nunca para, né? Se trabalhar na melhoria contínua, a busca incessante para o desenvolvimento, para melhorias, ela nunca para, né? A tecnologia nos ajuda a trabalhar essa melhoria contínua. A gente implementou recentemente o Flow, é um projeto que é desenvolvido na cultura Lean japonesa, de gestão, e nesse Flow, basicamente, a gente tenta utilizar os recursos da forma mais eficiente possível, reduzindo a perda de tempo desses recursos. Então, imagine que você está num carrossel de atendimento à operação, a alguma operação de coleta e entrega da mercadoria de um ponto A para o ponto B, e você tenta otimizar o tempo de carregamento, a exato momento de chegada do veículo para que não haja espera, para você reduzir a quantidade de recursos e melhorar a eficiência da operação. E isso tudo é alicerciado pelos dados que a gente consegue trazer e capturar para essa gestão, né? Para esse desenvolvimento desse projeto, né? Então, outro exemplo disso, e trazendo um pouco para a nossa área comercial, é a própria Enship, que desenvolveu e a gente utiliza a plataforma do ePrice, que conseguiu padronizar o envio das nossas propostas para os nossos clientes, me deu um controle maior dos descontos que eu posso oferecer para os clientes e gestão da minha equipe.
E agora algo muito positivo da empresa de vocês é que vocês são muito abertos à customização. Então, desde quando a gente iniciou até o momento agora, e pensando o futuro, que a gente pensa em customizar mais ainda a nossa ferramenta para o nosso atendimento, é exatamente isso, é utilizar a tecnologia como ferramenta para a gente passar para o próximo nível, né? Perfeito, perfeito. Já que você falou do ePrice, como é que mudou a rotina do time comercial depois que vocês implementaram? E também assim, como é que era feito antes, né? Como é que era feito antes e o que é que mudou depois da implementação em relação à agilidade, a tempo de aprovação de propostas, por exemplo? Antes exigia muito mais meu tempo dedicado a entender o que os nossos executivos estavam vendendo para o mercado, discutir propostas, preços, descontos, customização da proposta para o cliente. Hoje a gente consegue setar quais são as cestas de serviços que a gente tem para oferecer para o mercado, a gente consegue setar o nível de desconto mínimo que os executivos conseguem oferecer sem uma consulta prévia para a gerência, a gente consegue identificar quais são os executivos que estão enviando umas propostas, qual é o funil de vendas de cada executivo, e isso, gestão sem números, na minha opinião, tá? É algo mais místico. Para mim, gestão tem que ser sobre números, né? Sobre as suas entregas e aí você consegue medir o que uma ação como a inclusão do ePrice e os dados que hoje a gente tem consegue dar suporte aos projetos que a gente vem desenvolvendo. Deixa eu tentar ser mais claro. Quando a gente implementa alguma ação de venda, a gente só vai identificar se ela foi sucesso ou não com base nesses números que a gente coletar. Então, eu entendo que gestão está muito ligado a isso, né? E quanto melhor e mais eficiente tiver essa coleta de dados, mais fácil fica a sua tomada de decisão. Perfeito, eu vou fazer inclusive um rápido merchan aqui, porque para quem não conhece o ePrice é o nosso sistema de gestão comercial na Inship. Então nós temos um CRM integrado, um emissor de propostas e além disso trazemos também os KPIs, né, os indicadores tanto do CRM como os indicadores da parte de emissão de propostas relacionadas à aprovação, recusas, negociação. E para quem utiliza o Comexbase e o ePrice, você consegue puxar leads, prospectar leads e jogar diretamente para acompanhar do CRM e depois enviar suas propostas. E é dividido em módulos também. O módulo de serviço, que é o módulo que a PM utiliza hoje. A gente tem o módulo Forwarder, que integra ali principalmente o nosso Marketplace. O módulo Broker, focado aí nos despachantes aduaneiros. E o módulo Truck, né, principalmente para transportadores rodoviários. A gente falando um pouco assim sobre gestão, né? Facilitou mais também que tu consiga, a gente falou de números e tudo, puxar esses indicadores, já que a gente traz ali na plataforma. Também foi de customização, né? A gente, inclusive, muitas melhorias que a gente fez no produto vieram de sugestões da PM e outros clientes também acabaram se beneficiando, né? A cesta de produtos, inclusive, foi algo que melhorou muito. Então a gente, inclusive, agradece esses feedbacks também. Assim, a gente está muito satisfeito com a parceria, a gente acha que consegue desenvolver muito mais juntos. A APM Terminals é uma empresa que preza muito por parceiros, né? Desenvolvimento de parceiros, desenvolvimento de fornecedores, e eu acho que a gente está indo no caminho muito certo. Cara, o Marcelo ele tem muita bagagem, muito conteúdo, então eu vou dar uma olhada aqui em mais coisas que eu posso trazer, perguntar, que é para justamente aí nosso público, né, possa se beneficiar. Marcelo, e falando sobre essa tecnologia, né? Como esse processo de digitalização que a gente fala e tudo, quais foram as principais lições aprendidas durante esse processo de digitalização, assim, né, de mudança também do time? É uma mudança de cultura, Sim. Né? Quando a gente faz algo de uma forma por muito tempo, a gente muda aquilo, a gente está mudando a cultura da empresa, a cultura do time de trabalhar, né? Como é que foi o aceite do time, digamos assim, né, em relação a essa mudança? E como é que foi o processo de digitalização, ou seja, esse processo de migrar a forma que eu faço hoje para a nova forma com a implementação do ePrice? Foi um sucesso, mas foi um sucesso porque os usuários
Os maiores usuários, eu sou usuário da ferramenta, mas os maiores usuários são os executivos, que diariamente estão enviando proposta para o mercado. Sim. Então, foi um sucesso porque os usuários viram valor, viram economia de tempo, uma organização dentro da plataforma que eles não tinham. Então, quando o usuário da ferramenta verifica que aquilo ajuda o trabalho dele, está ajudando o trabalho dele, o desenvolvimento dele, o engajamento é muito maior. Se fosse algo que eu achava que era interessante, é interessante para a empresa ter, para o departamento ter, mas fosse um top-down, sem se preocupar que aquilo estava facilitando o trabalho dos executivos, eu acredito que não daria certo. Não teria o mesmo sucesso. Aqui a gente já está falando de cultura e gestão, né? Então, quando a gente tem um projeto, é importante a gente falar sobre essa gestão de mudança com o time, mas quando a gente tem um time ali que está engajado, um líder que se comunica com a equipe, que fala das melhorias e mudanças que quer trazer, o time compra aquela ideia, aquele projeto, essas mudanças elas ocorrem de uma forma mais suave, né, digamos assim. Para falar a verdade, a ideia de ter algo mais padronizado, com maior controle, você apresentou e eu comprei a ideia na mesma hora, mas quem desenvolveu a customização para atender as demandas dos usuários foram os próprios usuários, os próprios executivos. Com certeza. Então, foi aí que gerou engajamento, entendeu? Marcelo, agora vou dizer assim, eu vou te fazer uma pergunta que não é nem sobre digitalização, nem sobre tech, nem sobre logística, mas se você fosse dar uma sugestão, um conselho de carreira para a geração nova que está vindo aí, ou uma lição que você aprendeu que foi muito valiosa, né? Qual seria o teu recado para essa nova geração? Cara, ter objetivos é super importante, né? Mas mais importante, na minha opinião, é como você faz, como você decide fazer para alcançar aqueles objetivos. Se preocupe muito mais na disciplina, nos seus valores, no que você acredita, do que simplesmente no desejo de alcançar aquele objetivo. Eu acho o objetivo pode ser alcançado, pode não ser alcançado. Eu acho que você vai ficar muito mais satisfeito com o processo do que com o resultado. Então siga ali seus valores, o que você realmente acredita, faça suas ações de acordo com seus valores, que acho que você vai ser muito mais satisfeito e vai dar resultado. No final do dia, no final lá da caminhada, eu acho que vai ficar muito mais satisfeito com a caminhada do que com o resultado. Se fosse dar um conselho, seria isso. Então aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Foque no seu objetivo, mas aproveite a jornada, aproveite plano. O caminho. Não viva sem um plano. Tenha um plano, tenha um desejo, uma meta, mas se preocupe como vai atingir essa meta e não só alcançar a meta. Eu acho que é essa. Se eu fosse dar. Não tenho experiência suficiente, não sou sábio o suficiente. Que é isso, cara? Você tem. Mas compartilhando aí como eu sigo, né? Como eu gosto de seguir, eu acho que esse seria o caminho. Eu diria que, apesar de termos tecnologia, de termos a digitalização, de termos inteligência artificial, como profissionais temos sempre que ter o foco no objetivo, ter um plano, eu diria que um plano A, um B e um C talvez, né? Mas não podemos esquecer de aproveitar o caminho. Exato. De aprender, de conhecer, de fazer network, né? Para que quando a gente chegue lá, a gente se sinta de fato realizado. Né? Exatamente. Cara, tenho certeza que esse conselho é muito valioso, é muito importante. É algo que no começo da minha carreira eu fiz isso também. E de fato, no dia a dia, às vezes a gente esquece de aproveitar a jornada. Mas eu queria muito te agradecer por esse momento, pelo tempo, pelos ensinamentos, por ter compartilhado sobre você, sobre sua família, sobre sua história, sobre a digitalização. E a gente vai te chamar novamente aqui para conversar. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu, Marcelão. Até mais.